Olá, bem-vindos a um episódio especial do CTCP Podcast, no âmbito do roteiro para a descarbonização da fileira do calçado, um projeto que se encontra quase a terminar, mas que deixa desafios para o presente e para o futuro do setor do calçado. Olhando para a descarbonização numa perspectiva de futuro, hoje temos connosco aqui em estúdio João Pedro Matos Fernandes, formado em Engenharia Civil pela FEUP e com mestrado em Transportes pelo Instituto Superior Técnico. Foi presidente da APDL e da Águas do Porto, desempenhou o cargo de Ministro do Ambiente e da Ação Climática entre 2015 e 2022 e atualmente é professor convidado da FEUP e conselheiro sénior do Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados. Engenheiro Matos Fernandes, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Obrigado pela presença. O roteiro para a descarbonização da fileira do calçado traçou um compromisso de responsabilidades para com as empresas do cluster. Qual é que poderia ser a perspectiva do desenvolvimento de projetos desta índole nas indústrias associadas à descarbonização, em especial no universo do calçado? Muito bem. Fazendo um bocadinho de história, Portugal é o primeiro país do mundo e será sempre, porque quem foi o primeiro não é ultrapassado na data. Foi o primeiro país do mundo a assumir o compromisso da neutralidade carbónica em 2050. Isto aconteceu na COP, na Conferência das Partes do Clima de Marrakech, em 2016. E foi, de facto, uma pedrada no charco, porque o Acordo de Paris tinha um ano de vida e foi, de facto, a afirmação de que, em meados do século, para que se cumprisse Paris, todos tínhamos que ser neutros em emissões carbónicas. Foi feito um roteiro para a neutralidade carbónica e logo nesse roteiro se perceberam duas coisas. Que esse roteiro não podia ser filho único, tinha que dar lugar a roteiros subsequentes. O caso dentro da indústria é muito evidente e a indústria do calçado é, obviamente, sendo uma relevantíssima indústria em Portugal, não poderia deixar de ter um roteiro próprio. E percebeu-se também outra coisa, é que estes roteiros na indústria são mesmo relevantes porque a indústria, a par da agricultura, é mesmo dos setores onde é mais difícil reduzir emissões. Dito de outra forma, setores como os edifícios, setores como a geração de eletricidade, setores como a mobilidade têm um caminho muito mais simples na redução das emissões. A indústria não. E por isso foi fundamental que o setor do calçado abraçasse esta responsabilidade. E aquilo que assisti no outro dia, quando estive presente, como tu hoje também a convite, a ouvir aquilo que é o ponto de situação do roteiro da neutralidade do calçado, foi muito evidente aqueles que são os projetos, as metas concretas, os compromissos, e é mesmo assim, tem de ser. Se quiserem, se parece muito arrojado, na altura o primeiro-ministro António Costa dizer vamos ser neutros em carbono em 2050, é muito mais fácil dizer uma coisa destas do que fazê-lo e, portanto, é essencial o papel de todos os setores industriais e sendo o setor do calçado um setor tão relevante naquilo que é a marca industrial de Portugal, o emprego que cria, a riqueza que gera e o bom nome que cria também para o país, é essencial poder juntar esta marca de carbono zero àquilo que já são hoje as suas tão relevantes exportações. E numa perspectiva nacional, de que forma olha para as emissões em Portugal e para a respectiva evolução neste caminho rumo à neutralidade carbónica? Portugal vai no bom caminho, embora esta afirmação tenha lá dentro muitas afirmações que não são assim tão coincidentes com esta. Portugal vai no bom caminho e pode, de facto, chegar à meta de redução de 55% das emissões em 2030. Pode. Há setores onde isso, de facto, não se parece verificar-se. Um é o da agricultura, onde as emissões têm que reduzir 11%, até uma meta modesta, mas até aumentar 1% desde o ano base da contabilidade que está a ser feita, e o setor dos transportes. O setor dos transportes passa, obviamente, por uma melhoria da oferta, mas passa muito pela mudança de comportamentos. E mudar comportamentos é sempre mais difícil. Por isso, Portugal é um dos frontrunners, é um dos líderes no mundo na descarbonização e já agora dentro de um contexto geográfico ou político-geográfico que é favorável à União Europeia. Seremos sempre dos melhores, mas, como disse, há setores, estou a pensar no setor eletroprodutor, a geração de eletricidade, que reduziu em 83% as suas emissões, é de facto extraordinário, mas que estão a, entre aspas, pagar um bocadinho o atraso nos transportes e na agricultura.
As indústrias têm apostado em fontes de energia renovável. Relativamente à capacidade de fontes de energia renovável em Portugal, como é que podemos caracterizar a evolução até aos dias de hoje? Em primeiro lugar, dizer que foi aí que começámos. Antes de haver centrais a carvão, em Sines e no Pego, que já encerraram, ainda bem que encerraram, a nossa primeira eletricidade foi gerada a partir de uma fonte renovável, nas barragens da água. Depois disso, a partir de 2005, o governo Sócrates houve um impulso muito grande do setor eólico e, mais recentemente, no meu tempo, desculpem dizer assim, mas é verdade, do setor solar. O que nós temos progredido é bastante e passamos dos 12 GB de produção para 20 GB de produção em 8 anos e em que o maior crescimento foi do solar, que passou de virtualmente zero para já cerca de 4 GB. Agora, o desafio é enorme. Se o mundo tem de, números da COP do Brasil de há um mês atrás, se o mundo tem de triplicar a capacidade de gerar eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030, Portugal está bem. Não tem de triplicar, só tem de duplicar, mas este só leva muitas aspas em cima, porque ainda assim é um esforço enorme aquele que temos de fazer nos próximos 5 anos, é passar de 20 GB para 40 GB, boa parte dele é energia gerada a partir do solar e, embora ela seja absolutamente necessária, eu não consigo dizer que nós cumprimos as nossas metas de transição energética sem uma pegada ambiental. Não cumprimos. Tem associada uma pegada ambiental, que tem de saber ser ponderada caso a caso. Pode, em qualquer sítio, construir-se uma central solar? A resposta é não. Temos que encontrar o sítio certo para o poder fazer. E será energia suficiente para contribuir para a neutralidade carbónica? Sim, portanto, os números do Plano Nacional de Energia e Clima do ano passado, que já nem são do meu tempo, são muito mais ambiciosos do que eram os do meu tempo, e ainda bem que assim é. É sinal que o tempo vai no bom sentido, pelo menos nestas matérias, noutras sabemos que não vai. São de Portugal ter uma capacidade de geração de eletricidade à volta dos 45 gigawatts, dos quais 40 são ou deverão ser renováveis. Não é fácil, mas não nos falta capacidade para aquilo que vierem a ser os projetos, porque temos as centrais de ciclo combinado que o podem compensar, espero que durante pouco tempo, porque isso quer dizer o quê? Que também durante pouco tempo teremos capacidade de geração e capacidade de armazenamento em baterias ou em centrais com bombagem ou com hidrogénio para podermos, de facto, dispensar por completo o fóssil. Hoje ainda não conseguimos fazer. E, entretanto, que desafios prevê que as indústrias possam enfrentar? É um bocado difícil dizer aqui as indústrias. E porquê? Porque quando se fala, por exemplo, dos edifícios, uns mais bonitos, outros mais feios, mas são parecidos uns com os outros. Quando se fala nas indústrias, os setores industriais são de facto muito diferentes entre si. Já agora, apesar de serem muito diferentes entre si, e portanto ser mais difícil a descarbonização na indústria, se nos compararmos com a Alemanha, estamos bem. Se nos compararmos com a Alemanha, com a Áustria, com a Holanda, aqueles enormes complexos químicos e petroquímicos, estamos bem. Não temos nada dessa dimensão e o que tínhamos maior, como a siderurgia, já está muito eletrificado. Há um conjunto de setores que, de facto, têm uma enorme dificuldade em viver hoje da energia, de eletricidade e, consequentemente, de energia renovável, porque quando falamos de energia renovável, praticamente só estamos a falar de eletricidade. Também as centrais da biomassa, mas é sobretudo a eletrificação. E, olha, um setor que eu conheço muito bem, que é o da cerâmica, se nós disséssemos, temos todos fornos elétricos, fomos ligar à rede, no dia a seguir a rede havia-se um grande estouro e não havia eletricidade para ninguém. Portanto, há aqui um caminho a fazer que deve ser sempre no sentido de eletrificação, mas que nos deve fazer pensar o seguinte: com o estado atual da tecnologia, nós temos que continuar a usar gás. O ideal é que esse gás não seja o gás a que se chama natural, porque é fóssil, e sejam de facto gases renováveis. É isso que as indústrias também vão ter de fazer. Como sabe, no setor do calçado, o que é verdadeiramente chave são os materiais e um bocadinho menos a energia, bom para o setor do calçado. Para terminar, que mensagem seria possível deixar à indústria do calçado relativamente a este caminho que tem vindo a construir, de forma a contribuir para a tal neutralidade carbónica? À indústria do calçado e a todos que não acreditem nestas vozes que têm aparecido e que se parecem indicar uma menor exigência relativamente ao futuro. Porque o mundo não vai mesmo tolerar tempos mais carbónicos. Quando ouvimos as tontices do Sr. Trump,
Quando vemos a Europa, ainda ontem, tão desgraçadamente, a aligeirar as metas que deviam ser impostas à indústria automóvel, eu imagino que alguém se possa inclinar para trás na cadeira e dizer: olha, isto se calhar não vai ter de ser já, tem de ser já. É uma emergência do ponto de vista climático, a ciência não nos deixa dúvidas, e eu estou sinceramente convencido, obviamente, há sempre uma margem de erro em tudo o que são afirmações tão categóricas e que não são filhas da ciência, mas eu estou sinceramente convencido que o mercado também vai fazer esta exigência. Eu dou o contra-exemplo da indústria automóvel a propósito do que aconteceu ontem. O que aconteceu foi que os industriais automóveis têm andado sempre a dizer que adiem as metas. E enquanto foram dizendo isso, houve quem não adiasse, os chineses. E, portanto, os automóveis foram entrando por aí e não foram feitos na Europa. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que se esqueceram todos de uma coisa. É que as pessoas querem carros elétricos. As pessoas querem carros elétricos. De hoje havia uma notícia de manhã a dizer que a EML, a empresa que quer o estacionamento em Lisboa, e o estacionamento dos carros elétricos é gratuito. E, portanto, a EML vem dizer: não pode continuar assim. Já são tantos que temos... Enfim... Podemos levar mais barato, mas não podemos levar zero, porque já são tantos, temos que mudar a regra. E por isso, eu não sei, conheço melhor a indústria automóvel que a indústria do calçado. Não sei fazer um forecast tão certo para a indústria do calçado, mas eu estou profundamente convencido que as pessoas vão cada vez mais olhar para a etiqueta, vão cada vez mais perceber como é que são feitos, onde é que são feitos, que materiais têm, que tecnologias têm. E por isso a mensagem que eu deixo é uma mensagem de continuarem neste caminho, continuarem a desenvolver projetos, que eu direi igualmente relevantes, como é o da descarbonização, que é o projeto da bioeconomia, porque quem o fizer vai ser compensado, e não é no reino dos céus, para quem tem fé, é mesmo no reino da terra, porque os consumidores vão saber valorizar isso. Chegamos assim ao final deste episódio do podcast Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado. Engenheiro Matos Fernandes, muito obrigado pela partilha. Muito obrigado, foi um gosto. Um abraço e até breve. Até breve, obrigado. Acompanhem outros conteúdos nesta plataforma. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto Roteiro para a Descarbonização da Fileira do Calçado. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informações, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.